pelos atos, Pai, pelos Pai Santo, Pai, em nome de Jesus, amém. Boa noite, igreja. A paz seja em cada coração, amém. Aos nossos convidados, sejam bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 119. Nós vamos ler do versículo 1 até o 175. 105. Salmo 119, versículo 105. Amém? Todo mundo sabe de cor esse versículo. Diz assim a palavra do Senhor: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Bom, quando alguém anda na escuridão, é natural, né? Muitas vezes a gente tropeça. Por andar na escuridão, nós tropeçamos. E nosso Deus é tão tremendo que Ele fala na sua palavra que é a lâmpada para os nossos pés. Quando você tem lâmpada para os seus pés, que é a palavra de Deus, você com certeza vai andar sempre num bom caminho. Então o Senhor fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então o cristão que ele usa a palavra de Deus em todos os momentos da sua vida, com certeza ele será bem sucedido, vai pisar firmemente, vai também caminhar muito mais seguro. Ele fala também que ele é luz, para o nosso caminho. Na nossa vida espiritual, o princípio é o mesmo. Somente quando nós andamos na verdade, que é a palavra de Deus, nós vamos trilhar o bom caminho. E quando ele fala luz para o meu caminho, você sabe que nós vivemos num mundo de trevas, mas quando nós obedecemos a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, nós podemos então andar na luz do sangue do Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo. Então a luz do mundo tira todas as trevas que há na nossa vida e ilumina todo o nosso ser. Amém, amados? Agora nós vamos estar liberando as crianças calmamente. As crianças estarão para as suas salas, para a ministração. Eu gostaria de convidar a pastora Juliane, que vai trazer a palavra dessa noite. Senhor nosso Deus, Pai infinito, eis a tua serva, Senhor. Nós sabemos, meu Deus, que o Senhor fala conosco através daqueles que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas. Por isso, nessa noite, Pai, que o Senhor possa usá-la para trazer uma palavra de vida às nossas vidas, Pai. Oramos agradecidos, Senhor, por tudo que iremos ouvir e colocar certamente em prática nesta noite. Consagramos, Senhor, este culto ao Senhor, que tudo aqui seja feito para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Amém. Boa noite, irmãos. A paz a todos. Vamos ver vocês aqui. O coração está aqui acelerado. E meu marido falou assim: quando tiver no último louvor, você vai ver como é que você vai ficar. Está quase na hora de você subir. A gente fica nervoso, né? Mas glória a Deus, é porque a palavra diz que a gente não pode acrescentar um tio a essa palavra, a gente também não pode tirar, a gente não pode acrescentar, a gente tem a responsabilidade de falar a palavra como ela é. E hoje eu vou falar sobre, nós vamos abrir no livro de Oséias 11, nós vamos falar do versículo 1 ao versículo 5, Oséias 11, de 1 a 5. Só passar um pano de fundo rapidinho no livro de Oséias. Oséias é um livro, o profeta Oséias, o nome dele quer dizer Jeová é salvação. O profeta Oséias era um profeta sensível, amoroso, e Deus usou esse livro de Oséias para falar sobre o amor que ele tem pelo povo de Israel,
sobre o que Israel fez, que Israel feriu o coração dele, que era traindo, a infidelidade espiritual de Israel. Deus usou também para falar das consequências, do castigo que isso acarretaria. E também Deus usou esse livro para falar da misericórdia dele. Ele usou esse livro para oferecer para o povo de Israel, que é um povo infiel, a bondade, a misericórdia, a cura e o perdão para o povo de Israel. E ele mostrou também que ele não desiste do seu povo. Mesmo o povo infiel, o Senhor não desistiria do povo. É um livro muito bonito, se você puder depois ler com calma. O próprio Oséias, ele estava passando por esse sentimento. Ele era casado com um homem e a sua esposa era infiel, prostituía, e o próprio Deus falou com ele: ama de novo essa mulher, porque Deus também amaria de novo a Israel, apesar da sua infidelidade. Então vamos passando aqui os versículos, aí a gente vai falando sobre eles, Vou ler tudo primeiro, depois a gente vai voltando. O amor de Deus Pai e a infidelidade de Israel. Só um minuto, irmãos. Aqui eu escolhi um tema para essa mensagem, que é o que realmente Deus colocou no meu coração para passar para a igreja. Que fala assim: as bênçãos nos chamam, mas só o amor nos faz permanecer. Então vamos ler aqui 11, versículo 1. O amor de Deus e a gratidão de Israel. No versículo 11 diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu o chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso das imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar em Efraim, tomei nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas. Me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o Assírio será o seu rei, porque recusam a converter-se. Tem alguém que hoje que não é de igreja, não é cristão, não conhece a Bíblia? Não. Então, a maioria que já sabe que Deus, nesse último versículo, estava se falando assim: não voltarão para a terra do Egito, mas o Assírio será o seu rei. Então, aqui a maioria das pessoas, como são todos cristãos, sabem a história do povo de Israel. Ficou cativo 400 anos lá no Egito. Deus ouviu o clamor do povo que estava sofrendo. Com mão forte, o Senhor os tirou lá do Egito. Opa, obrigada. Com mão forte, o Senhor tirou o povo do Egito, que estavam lá 400 anos escravos, vivendo ali a cultura do Egito, mas sofriam muito ali no Egito. E Deus ouviu o clamor do povo, levantou Moisés. Moisés foi lá, tirou o povo do Egito, mandou as 10 pragas e libertou o povo. O povo viu grandes maravilhas quando Deus estava retirando eles do Egito. Eles viram as pragas que vinham só sobre os egípcios, não vinham sobre eles. Eles viram depois o mar se abrir para eles poderem passar. Depois, diante dos olhos deles, eles viram o mar se fechar, aniquilando com os inimigos deles. E eles começaram a caminhar para o deserto, que Deus tinha prometido, tinha feito uma promessa para aquele povo, uma promessa de uma terra que emanava leite e mel. E eles andando, começaram a andar pelo deserto, e de noite, de dia, fazia muito calor, então Deus vinha como uma nuvem que fazia sombra para o povo. E à noite, no deserto muito frio, Deus vinha com uma coluna de fogo para aquecer o povo. Tinha sede, Deus fazia sair água da rocha. Tinha fome, Deus fazia cair um pão que descia do céu. Mas só que aquele povo, com o caminhar, eles começaram a se cansar e reclamar, e começaram a sentir saudade lá do Egito, porque aquele pão para eles não era suficiente. Eles estavam com saudade do sabor da carne, do tempero, do alho, da cebola, ou seja, prazer, Aquele pão lá alimentava eles, mas eles queriam prazer. Eles queriam a carne que tinha lá no Egito. Então Deus está falando assim: quando Israel era menino, eu o amei. Então Deus nos ama e nos chamou desde o meio da nossa mãe. E do Egito chamei o meu filho. Porque ser chamado de filho não é para
para qualquer um, irmão. Ser chamado de filho é só para quem recebeu Jesus. Se você pensa assim que todo mundo é filho de Deus, as pessoas têm mais de falar, todo mundo é filho de Deus, eu também sou filho de Deus. Não somos todos filhos de Deus. Nós, quando Adão pecou, nós fomos desherdados. Nós somos separados do nosso Pai. Mas, com Jesus, o plano perfeito, fomos separados de Deus, destituídos da sua glória. Mas, quando Deus mandou Jesus para nos reconciliar, para nos juntar novamente com o Pai. Quando nós recebemos essa solução, essa salvação de Jesus, nós temos o poder de ser chamados filhos de Deus. Ser chamado filho de Deus é um poder. Você pode ou não pode ser filho de Deus. E esse poder é nos dado quando nós recebemos Jesus na nossa vida. Então, só quem recebe Jesus pode ser chamado filho de Deus. Então, aqui Deus está falando dos seus filhos, daqueles a quem Ele trouxe salvação. E vamos lá no versículo 2. Quanto mais eu chamava, tanto mais iam da minha presença. Sacrificavam a balaíns e queimavam incenso às imagens de escultura. Então Deus está falando, eu fui lá, eu libertei, eu cuidei, eu alimentei. E aí mesmo assim o povo, porque eles estavam 400 anos no Egito, a cultura do Egito entranhou neles. E quando a gente também, nós estávamos lá no mundo, Deus nos chamou para o reino das trevas, para a sua maravilhosa luz. Então, nós saímos do Egito também. Deus nos chamou, nós estamos aqui hoje porque nós somos filhos de Deus, porque nós recebemos Jesus. E Deus nos chamou do reino das trevas para a maravilhosa luz. Deus nos chamou para a luz. E, só que o Egito, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles começaram a sentir saudade lá dos prazeres do Egito. Então, Deus está falando aqui tudo que Ele fez, porque a cultura do Egito estava separando eles de Deus. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque hoje não é diferente. Hoje nós temos uma cultura no mundo, e temos uma cultura, principalmente aqui no Brasil, que é o que eu posso falar, que é aqui que eu moro, né? Que faz com que nós nos afastemos de Deus. E a gente precisa vigiar, porque a nossa cultura aqui no Brasil é muito forte. E a gente precisa ter cuidado para isso não afastar a gente de Deus. Por isso que a gente precisa conhecer a palavra. Porque a palavra, você conhece o seu Pai, o seu Deus. E se eu perguntar aqui quem ama Deus, quem ama Deus? Todo mundo ama Deus. Todo mundo ama Deus. Deus é nosso Pai. E para a gente conhecer a palavra, a gente sabe o que agrada o nosso Pai e o que não agrada o nosso Pai. O que convém fazer, o que não convém fazer. O que vai nos aproximar do Pai e o que nos vai afastar do Pai. E muitas vezes, por falta de conhecimento da palavra, da vontade de Deus para nós acabamos ficando com a cultura do Egito na nossa vida. E o nosso país é assim, cheio da cultura do Egito. Janeiro, começou janeiro, é de janeiro a dezembro, tá, irmão? São poucos os meses que não tem uma cultura do Egito na nossa nação. Em janeiro, vou falar aqui, eu estou falando aqui de crente, tá? Crente que não conhece a palavra. E a gente não fala aqui em tom de acusação, a gente está falando como forma de instrução. A palavra de Deus diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, ele sofre por causa de conhecimento. Então, nosso papel aqui não é falar como você deve viver, mandar em você, nada disso. Nós aqui estamos como Josué. Você quer servir Baal, você segue. Você quer servir a Deus, você segue. Eu, minha casa, porém, serviremos ao Senhor. Josué, né? Então, a gente não tem nada para a sua vida, mas nós estamos com dever de te instruir, de te ensinar a palavra. Os pastores, eles aprendem a palavra e passam para a congregação. Não é assim que a gente tem que instruir? Então, vamos lá. Janeiro começa, aí a cultura do mundo está aí. Janeiro começa, os irmãos, muitos crentes vão lá para a praia, aí muitos pulam 7 ondinhas. E eu não duvido que alguns até botam um pedidinho no barco e mandam lá para o mar para ver se manjar dá uma forcinha, né? Aí, logo no Réveillon, no início do ano, as pessoas vêm com roupa amarela para atrair dinheiro, vêm com roupa branca para atrair paz, vêm com roupa verde, esperança, né? E nós somos um povo, irmãos, filhos escolhidos de Deus, nós somos monoteístas. Monoteístas quer dizer que nós temos só um Deus. O nosso Deus, Ele é suficiente, Ele nos basta.
É dele que vem a paz, é dele que vem a prosperidade, é dele que vem o amor, é ele que vem tudo que você precisa para você viver. Você não precisa, pode ficar tranquilo, se você não for lá, não pular 7 ondinhas, não vestir uma cor disso, cor daquilo, o seu Deus, ele te basta. O seu Deus é um Deus abençoador que cuida de você. Aí acabou ali a festa de fim de ano, aí teve carnaval. Aí carnaval, muitos crentes, né, com aquela palavrinha não tem nada a ver, o que tem? Vai comemorar o carnaval, irmãos. Bota os seus filhos para ir para a escola, fantasiado, vestidinho. E essa não é a nossa cultura. Vai para o carnaval, vestidinho, fantasiadinho. Ah, que bonitinho, pequenininho, não tem problema. Na escola está pedindo. Ah, todo mundo vai dançar na escola, todo mundo vai participar, só o meu filho que não vai. Aí vai para o shopping, para os bloquinhos de carnaval, bota o filho fantasiado. Não tem nada a ver, não tem importância. Não é a nossa cultura. É a cultura do Egito, a cultura do mundo, não é a cultura do cristão, não é a cultura de Deus. Aí chega, depois do carnaval, é o que, gente? Páscoa. Aí na Páscoa, vão os crentes de novo, botar a patinha do coelhinho, esconder os ovinhos para os filhinhos acharem. Ah, é tão bonitinho, né? É tão fofinho, né? Eu já fiz isso com meu filho, quando você vem para a igreja. Felipe tem uma foto de um assim, todo de branquinho, com a orelhinha de papelão que eu fiz de coelho, pintei a cara dele aqui assim, botei o narizinho, ele abraçado com o ovo de Páscoa. Eu tenho essa foto lá em casa. Mas, irmãos, quando a gente vai prosseguindo a conhecer o Senhor, a gente vai conhecendo a verdade vai nos libertando. E nós estamos aqui para aprender o que é verdade. Então, na Páscoa, esconder, dar ovo, você pode comer chocolate na Páscoa, mas essa não é a nossa Páscoa. A Páscoa é a cultura do mundo, não é a cultura de Cristo. É a cultura do mundo. E nós estamos ensinando aqui a cultura de Cristo. Porque aqui na palavra está dizendo que a cultura do Egito afastava o povo de Deus. E eu não quero que os irmãos, nós não queremos que os irmãos se fiquem afastados do Senhor. Então vamos aprender a cultura de Cristo. A cultura do mundo, o mundo vai praticar porque é a cultura deles. Então na Páscoa, ensine para o seu filho o verdadeiro sentido da Páscoa. Páscoa não é as pegadinhas do coelhinho, não é o chocolate. A Páscoa é uma data maravilhosa. A segunda data é mais importante do cristianismo, porque é a data que Jesus sofreu, morreu e ressuscitou por nós. É isso que nós lembramos na Páscoa. Olha que data importante, mas o comércio e a cultura do mundo quer que você compre chocolate, que você esconda o vinho de Páscoa, que você faça pegadinha de coelho para o seu filho. E muitas vezes você nem fala das crianças, a maioria, a gente ensina ele na salinha, mas quando a gente chega na salinha e fala o que é Páscoa, as crianças nem sabem o que é. Ah, Páscoa é chocolate. E eu desiludo um monte de pai, irmão. Ah, os pais chegam. Ah, meu filho acreditava no coelhinho da Páscoa. Você foi para a obra que não existe. Poxa, tão inocente, tão bonitinho. Ah, bonitinho, mas não é verdade. Infelizmente, se você quiser levar seu filho para ouvir fábula e conto de fadas, você leva no teatro, no cinema. Lá vai ter filme da Disney, vai ter doente, vai ter as coisas que é a cultura do mundo. Aqui é a cultura de Cristo. E é isso que nós vamos ensinar aqui. Aí passou a Páscoa, o que vem? Dia dos Namorados. Dia dos Namorados também tem cultura do mundo, né? Dia dos Namorados tem aquele namorado que vai levar a namorada para um hotel de casar, vai ter uma noite especial. Vai ter o esposo que vai levar a esposa para um motel. Aí vai chegar lá, vai colocar um filme pornográfico. Geralmente naquele filme lá vai ter homem com homem, mulher com mulher, vai ter casal, trisal, vai ter bacanal. Tem criança que não, né? Porque os irmãos sabem o que eu estou falando. Vai ter swing, né? Essas coisas todas aí. E você acha que não tem problema, mas lá, esses filmes não são da nossa cultura, são da cultura do mundo. São da cultura do mundo. A cultura de Cristo é outra. Isso vai nos afastar do Senhor. Passou o Dia dos Namorados. Aí vem o quê? Halloween, irmãos. As crianças com batom preto, chapéuzinho de bruxa,
significar Halloween, de filho de crente. Filho de crente. E eu não estou falando de igreja, não. Estou falando de uma forma geral, de igreja. Estou falando da igreja de forma geral. Não estou falando da nossa igreja. Mas filho de crente comemorando Halloween. E a mãe achando bonitinho, leva para a escola, faz os docinhos em forma de abóbora sem cabeça, lá, cabeça da abóbora. E faz uns monstros, umas teias de aranha e manda o filho para a escola. A festa que comemora a morte, que celebra a morte. Mas antes do Halloween tem outra coisa que vai acontecer no mês que vem, que é a tal da festa junina, que também muito crente acha que não tem nada a ver. Mas a festa junina também é uma festa pagã, é um culto a deuses mortos. Ali tem os santos, que é feito de barro, que tem o Santo Antônio, que é o santo casamenteiro, que o povo bota ele lá de cabeça para baixo e fala assim: quando for arrumar um namorado, você vai ficar de cabeça para baixo. Bota a minha avó, eu lembro, a minha avó, a minha família era muito católica, e a minha família botava o santo lá de cabeça para baixo e tinha que arrumar um namorado com a pessoa, senão no máximo a estátua ia ficar lá de cabeça para baixo. Então, mas eu não vou para lá para isso, é porque eu gosto das comidas típicas. Mas se você está participando, você está apoiando. Você está apoiando aquilo ali, você está no meio, não é ambiente para você. A nossa festa, nós temos um Deus só. E Santo Antônio, São Pedro, se você for olhar no calendário, cada dia de uma missão diferente. Mas o nosso santo é o Santo de Israel. É só Ele a honra, é só Ele a glória. O que tem uma festa junina que adora a Deus? Nada. Não tem nada. Então, se é uma festa que não é para adorar a Deus, que é para adorar as imagens de escultura, que é para adorar a santos mortos, a deuses mortos, que tem olhos e não veem, tem boca, mas não fala, que não pode ajudar, então não participe. Não é cultura de Cristo, é cultura do mundo. Não é nossa cultura. E aí veio o Halloween, depois vem finados, que muita gente, com pureza de coração, vai lá acender vela no túmulo das pessoas que já faleceram. E não adianta. Você precisa honrar, você precisa homenagear, você precisa falar enquanto a pessoa está viva. Depois que a pessoa falece, não adianta mais acender vela, não. A palavra de Deus fala que aqueles que estão do outro lado não podem passar para cá, os que estão aqui não podem passar para lá. Então, manter o túmulo da família limpo, né? Porque você vai enterrar outros entes queridos. Isso é legal. Vai lá de vez em quando na limpeza. Mas aquilo ali é uma memória que foi enterrado os familiares. A vela não adianta mais, a gente fazer missa de 7º dia, não adianta mais. A gente fica com a saudade, né, no nosso coração. Deus vai nos confortando, Deus vai nos tirando o luto de pouco a pouco, mas aquilo ali não adianta mais. Depois de finados vem o Natal. E aí que as mães ficavam bravas mesmo. Que as crianças chegavam na Natal: tia, Papai Noel foi em casa. Eu falava: que Papai Noel? Papai Noel não existe. Existe Papai do céu. Você ouviu errado, não foi não? Ai, tia, mãe que ficava brava comigo, irmãos. Ô irmã, poxa, lá tem meu tio lá que veste de Papai Noel, vai lá entregar presente, tadinho, bichinho da inocência. Vai, não dá, sinto muito. Aqui a gente precisa ensinar a verdade. Eu vou ensinar como o Natal para os meninos. Onde que eu vou enfiar Papai Noel no Natal desses meninos? Natal é época de você enfeitar a sua casa? Sim. É época de você comer comida gostosa, juntar família, os amigos? É sim, mas para comemorar o quê? O nascimento do nosso Salvador Jesus. Essa é a primeira festa mais importante para mim. Você comemora o seu aniversário, não comemora? Você não ficou feliz com essa transformação de vida? Então Natal também. A gente sabe que não é 25 de dezembro. A gente sabe que aquilo ali não é a data certa, mas a gente escolheu uma data. É um pretexto para a gente celebrar o nascimento de Cristo. É uma data que a gente separou para adorar Jesus, para agradecer por Ele ter vindo, por Ele ter nascido nessa terra. E essa cultura, ela nos afasta de Deus. E muita gente faz por ignorância, acha que não tem nada a ver. Mas se você é filho de Deus, se você escolheu Jesus, como a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, que você vai descobrir qual que é a cultura do céu e qual é a cultura do mundo. Então, eles estavam se afastando de Deus por causa da cultura do Egito. Eles faziam muitas festas, eles adoravam
é que Moisés, quando ele foi lá buscar os 10 mandamentos, ele demorou um pouco. Quando ele chegou, o povo já tinha feito um bezerro de ouro para adorar, já estavam nas festas que eram banhadas a bebida e a orgia. Por quê? Porque eles estavam com saudade da farra do mundo, da farra do Egito. E eles estavam cansados do pão. Ah, esse pão sem graça aqui a gente quer, porque a carne estava falando mais alto. Eles esqueceram de tudo que Deus fez e estavam com saudade do que está acontecendo no Egito. No versículo 4 diz assim: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, me inclinei para dar-lhes de comer. Irmãos, muitas vezes o Senhor, Ele nos atrai para a sua presença. Jesus veio para nos reconciliar com Deus. E, gente, Deus sabe o que o pecado fez conosco. Depois que o pecado veio, antigamente Deus era no jardim, falava com Adão, conversava com ele: oi, meu filho e tal. Depois que o pecado veio, teve a separação. E nós nos tornamos um coração duro, um coração egoísta, um coração interesseiro, um coração que olha para Deus como se Deus tivesse a obrigação de nos dar alguma coisa. Isso já Deus sabe. E todos nós somos assim, já fomos um dia, tem gente que está melhor, tem dia que tem gente que está pior, mas é o coração do ser humano. Ficou assim depois do pecado. E Deus, Ele sabendo disso, Ele usa cordas humanas para nos atrair para a presença dEle. O que são essas cordas humanas? Pode ser um problema que você está passando. Às vezes você acha que você veio para a igreja. Eu vim para a igreja, a corda que Deus usou para vir para a igreja foi o meu casamento, que estava destruído, minha família estava destruída, eu estava divorciando, e Deus usou essa corda para me puxar para perto dele, porque quando a gente já ouviu falar de Jesus, a gente ouviu falar que Ele cura, que Ele salva, que Ele liberta, a gente fala assim: eu preciso desse Jesus, porque eu já ouvi falar que Ele faz tanto, aí a gente se enche de fé e vem para Jesus. A gente pensa que a gente veio por causa daquele problema, mas aquele problema ali foi só a desculpa que Deus usou para que você esteja aqui, porque Deus quer que você o conheça. E se Deus chegar para o mundo e falar assim: ô fulano, você quer me conhecer a Deus? Você quer conhecer Jesus? Você quer andar com Ele? Você quer agradecer Ele por tudo que Ele fez com você? Você quer abraçá-lo? Você quer beijá-lo? Eu falo: eu, que mulher doida, vou abraçar a Deus, beijar a Deus, andar com Deus? Essa daí deve estar no mundo de Nárnia lá. Como é que ela vai andar com o Espírito? Mas se chegar para você e falar assim: ó, vem para o Senhor, que Ele vai aliviar a sua dor, Ele vai restaurar seu casamento, Ele vai te dar prosperidade, Ele vai libertar o seu filho que está preso nas drogas, Ele vai te dar tantas coisas e tal. Aí você: opa, eu vou. E foi assim que eu fiz. Meu casamento é destruído? Não aguento sozinho, vou buscar ajuda. E eu ouvi falar que Jesus faz, eu vou procurar esse Jesus. E graças a Deus porque eu procurei Jesus, porque tem gente que ora para todos os santos. A gente procura Jesus, aí fala que Jesus está demorando, vai para o espiritismo, vai para a macumba, vai para cartomante, vai para não sei o que, vai para o álcool, vai para um monte de coisa. Mas que bom que eu vim para Jesus. Que bom que você veio para Jesus. Eu não sei qual o problema que você vê aqui hoje, mas isso foi só uma isca para te atrair. Esse problema que você está passando hoje foi uma corda de amor do Senhor para você estar aqui. Mas enquanto você está aqui esperando a solução do seu problema, o Senhor está fazendo um convite para você conhecê-lo. Porque é errado a gente vir para a igreja por causa de problema? Eu pergunto para os nossos irmãos: acham que é errado? Vir buscando a cura, vir buscar a libertação, a prosperidade financeira, o medo de ir para o inferno. Vocês acham que é errado vir para a igreja assim? Não é errado. Vocês estão apenas respondendo, aceitando o convite de Deus, que disse o quê? Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Só que o versículo depois fala assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, para que vocês encontrem descanso para as vossas almas. Então, alívio é só um aperitivo. Se você prosseguir conhecer o Senhor, Deus tem coisas muito mais profundas para te dar do que esse problema que você está passando hoje.
Deus, ele vai te dar a solução do seu problema. Se você tiver fé, ele vai dar. Mas isso é só um farelinho, é só uma migalha do que ele pode fazer por você. A mulher cananeia era uma mulher que foi até Jesus e o povo cananeu, eles eram inimigos dos judeus. Eles tinham atrito, eles não se suportavam. Mas tinha uma mulher cananeia que ela viu Jesus passar, e ela viu os milagres que Jesus fazia, ela viu tudo que Jesus estava fazendo, e ela estava com uma filha possessa, endemoniada. E aquela mulher não quis saber se ele era judeu, se ele não era. Ela creu naquilo que ela viu. Não, esse homem é poderoso, esse homem tem poder. Eu vou atrás dele porque ele vai curar minha filha, ele vai libertar minha filha. Quando ela chega para Jesus, os discípulos vindo, ela vinha atrás, uma cananeia, gritando que nem uma louca. Aí eles falam: Jesus, uma mulher gritando aqui atrás de nós aqui. Jesus ficou calado. E a mulher continuava gritando, os discípulos falando: ela está vindo, o que nós vamos ter que essa mulher vai calar, enquanto a gente não falar com ela. E aí Jesus perguntou para ela o que ela queria. Ela foi até Jesus, adorou a Jesus, e ela falou: Jesus, a minha filha está terrivelmente endemoniada, eu quero que a minha filha seja liberta. Jesus olhou para ela e falou assim: não é lícito eu tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. E ela falou assim: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus filhos. O cachorrinho come da migalha que cai da mesa, o farelinho do pão. E Jesus olhou para ela e falou assim: nossa, quão grande é a fé dessa mulher. E Jesus deu o que ela queria porque ela tinha fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ela não era filha de Deus, ela não era como judeus, ela não recebeu Jesus, mas ela tinha fé. Ela recebeu a bênção dela. Qualquer pessoa que tenha fé em Jesus, sendo filho ou no centro, recebe o que quer. A pessoa pode nunca ter vindo na igreja, mas ela tem fé em Jesus e ela pede, Jesus dá. E quando ela falou assim: mas até os cachorrinhos. Quando Jesus falou com aquela mulher assim: não é lícito tirar o pão dos filhos e dar para o cachorrinho. Claro que cachorro, um homem chamar uma mulher de cachorro, não é a mesma conotação que tem hoje, irmãos. Que hoje o homem chegar a mulher e falar que sua cachorra. Hoje tem uma conotação mais vulgar, né? Às vezes até sexual. Um homem chamar a mulher de cachorro. Mas Jesus não estava falando nesse sentido. Jesus está falando no cachorro mesmo, no cachorrinho. Por quê? Porque ele estava dizendo para ela assim: você não é minha filha, você não me recebeu como filho. Você para mim é uma criatura como outra qualquer. Como um cachorro, como um gato, como as árvores. Porque como nós não somos filhos, nós somos criatura. E o que é uma criatura? É tudo que foi criado por Deus. É o sol, a lua, as estrelas, o planeta, os cachorros, os gatos, o passarinho. E aquela mulher, ela se contentou com ali, falou: não, pode ser um farelinho que cai da mesa, sabe por quê? Eu não sou sua filha, mas esses farelos aí já vão me ajudar. Eu sei que eu não sou sua filha, mas o Senhor é tão bom, o Senhor é tão misericordioso, que os farelos que caem da mesa dos filhos alimentam até aqueles que não são teus filhos. Deus é tão bom, a Bíblia diz que o sol nasce sobre os justos e sobre os injustos. Deus cuida dos passarinhos, Deus cuida da sua criação. Só que o lugar na mesa para comer o pão e não o farelo é dos filhos. O lugar na mesa é para o filho. Deus falou assim: não é ilícito tirar o pão para dar para os cachorrinhos. O pão é para o filho. Então você que é filho, não se contente com os farelinhos de bênção que você precisa para a sua vida. Você precisa do pão. Quem é o pão da vida? Jesus é o pão da vida. É Ele que esse pão é que nos alimenta, que nos fortalece, que nos faz andar com Cristo. Ele é a água da vida que mata a sede de viver. Que dentro de nós, quando a gente bebe dessa água, jorra uma fonte de água dentro de nós mata a nossa sede de vida. A nossa vontade de viver nos fortalece. Aí você procura Jesus, se tem problema, se não tem problema. Aí você vê se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro. Porque muitas vezes
essa corda de amor que Deus está te prendendo, esse problema que está te prendendo para você ficar perto de Deus, é porque Deus fala assim, bom, só tem um jeito, essa pessoa só vem da minha casa, só vem me procurar, só fica perto de mim porque ela tem problema. Então, eu vou segurar esse problema mais um pouquinho aqui, para ela ficar aqui pertinho de mim, porque enquanto ela está aqui pertinho de mim buscando a solução para o problema dela, ela vai aprender de mim. Aí ela vai ver que ela não tem maturidade ainda para soltar ela, porque ela vai sair daqui, vai correr e vai se enfiar em outro buraco. Porque aqui no versículo 5 está falando assim, ó, não voltarão para o Egito, mas o Assírio será o seu rei. Ou seja, tirei eles da escravidão e já estão caçando outro. Então Deus muitas vezes deixa o problema ali um tempo, você vai buscando e vai te aliviando, mas Ele segura aquela corda até você estar maduro o suficiente para falar, não, eu preciso de ficar perto desse pastor, eu preciso que o Senhor seja meu pastor, porque perto do pastor eu tenho proteção, perto do pastor eu tenho alimento, perto do pastor eu tenho água, o pastor me leva para a sombra, me leva para passos verdejantes. Aí quando você falar para o Senhor, Senhor, pode soltar essa corda, que eu não vou mais fugir, eu vou ficar aqui bem pertinho do Senhor, porque eu não sei mais viver sem o Senhor, não sei mais viver longe da tua presença. E é por isso que às vezes entra hora e sai, você está com o mesmo problema. Solta, Deus vai soltar a corda com você aprender a buscar não o farelo, mas Ele quer o pão que vai te alimentar, a água da vida que vai matar a sua sede de vida. Então, quando você estiver maduro, Deus vai soltar a corda. Aí você não vai fugir. Você não vai fugir. Deus aqui está falando que o coração dele estava contrito, cheio de compaixão, porque o povo ia ser escravo de novo. E ele estava sofrendo. Lá na frente ele falou assim, olha, versículo 14. Peraí. Versículo 8. Lá no meio desse texto, meu coração está comovido dentro de mim e as minhas compaixões já uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira, não tornarei para destruir a Efraim. Ele falou assim, eu não quero te destruir. Eu te firo, mas eu também te curo. Eu te firo para poder cuidar das suas feridas. Quantas pessoas feridas vêm para a igreja buscando uma solução para as suas feridas? Muitas vezes não foi o diabo que feriu aquela pessoa. Muitas vezes foi Deus que feriu para ele poder curar. A ovelhinha está machucada. O que ele falou? Que ele vai buscar a ovelha machucada. E ele bota nos ombros e cuida daquela ovelha. E esse tempo de cuidado ali, né? Como eu estava falando aqui dos problemas, às vezes a gente vê a igreja só atrás dos farolinhos, como eu estava falando. Mas você está na bênção, muitas vezes, irmãos. Às vezes você vem na igreja porque você não tem opção. Fala, vou na igreja porque eu vou buscar o Senhor hoje, vou na casa do Senhor porque eu não tenho um lugar para ir. Não tenho uma festa, não tenho um churrasco. Eu vou lá pela vida social, porque eu não tenho nada para fazer, não tenho nada para fazer em casa, vou ficar aqui sozinho. Mas se tiver passando um programa legal na TV, mas se tiver dinheiro, você vai viver viajando e nem Bíblia você vai levar. Ah, irmão, não precisa mais levar a Bíblia, agora a gente lê no celular. Mas nem no celular você vai botar um versículo para você ler. Porque às vezes essa corda que está te prendendo aí, pode ser, às vezes Deus, às vezes você não tem dinheiro, porque se você tiver dinheiro, você faz que nem os 9 leprosos. Deus curou 10 leprosos. Quanto que voltaram para agradecer? Só 9. Só um. Os outros 9, tchauzinho. Nem muito obrigado falaram. E às vezes, quando percebe que seu coração está com um dos 9 leprosos, Deus vai deixar você com esse problema, porque enquanto você estiver buscando Ele, enquanto você está vindo, se alimentando da palavra, Ele vai te segurar ali para você ver se aprende dele e aprende que o verdadeiro sentido, a verdadeira riqueza é Ele, não é o dinheiro. O dinheiro é uma migalhinha, irmãos, é uma consequência. Quando você é filho, quando você senta na mesa, Deus cuida de você. Deus vai providenciar tudo que você precisa. Acabando, já estou concluindo. O jovem rico, quando procurou Jesus, ele foi lá com medo de ir para o inferno. Ele já tinha. Deus falou: o que eu tenho que fazer para entrar no reino? Aí Deus falou para ele, Jesus falou: olha, obedece os mandamentos, tal. Aí não, já faço.
obedeço o pai, minha mãe, eu não mato, eu não roubo, eu faço tudo direitinho. Aí Jesus falou para ele assim: então, pega o que você tem, vende tudo, dá para os pobres e segue. Jesus estava falando para ele assim: você está pensando que essa é a sua verdadeira riqueza? A riqueza verdadeira é me seguir. A riqueza verdadeira é me seguir. Muitos personagens da Bíblia foram até o Senhor, foram até Jesus. Ah, cura minha sogra, cura o meu empregado. Jesus estava numa casa, aí descia gente pelo teto para ser curado, todos em busca das bênçãos do Senhor. Quando o Senhor estava lá numa multidão, alimentando a multidão, Jesus falou isso. Ele falou assim: ó, vocês estão vindo até a mim porque vocês estão comendo, mas busquem não o que vocês estão comendo aqui na terra, mas busquem o pão do céu. Busquem um pão que vem do céu. Quem era o pão do céu? Era Ele mesmo. Muitas pessoas na Bíblia, muitos personagens foram até Jesus em busca de bênçãos, eu já falei, não é errado. Glória a Deus que a gente vem em busca de bênçãos e a gente é muito abençoado. Porém, tem algo mais profundo de Deus para você. Tem algo muito melhor que os faréus que caem da mesa dos filhos. O pão que é Jesus, a água que é Jesus, que vai te fortalecer, que vai te fazer ficar forte para andar com Ele, para conhecer a Ele. E o resto, irmãos, buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. E de todos os personagens da Bíblia, esses dias eu ouvi um podcast e eu fiquei fã de um personagem que eu não tinha olhado por esse ponto de vista. O homem disse assim: poxa, eu gosto muito do Zaqueu. Aí, Zaqueu, eu sempre ouvi a história de Zaqueu, um homem baixinho, que viu uma multidão, Jesus no meio, ele quis ver Jesus, ele subiu numa árvore para ver Jesus. Era um homem muito rico, não estava doente, não precisava de dinheiro, ele subiu na árvore para ver Jesus, pelo que Jesus era. Ele subiu na árvore para ver Jesus, ele não estava querendo ser curado, ele não estava querendo dinheiro, ele tinha tudo isso, saúde, dinheiro. E ele subiu na árvore para ver Jesus. E as outras pessoas, tudo queriam tocar em Jesus, queriam chamar Jesus. Jesus, vamos na minha casa, Jesus foi aqui, Jesus vai tocar em Jesus. A mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, foi curado. Mas Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus pelo que Jesus era. E ele, quando Jesus passou, Jesus chamou ele pelo nome: Zaqueu, desce depressa, porque eu vou na sua casa. Isso é tão maravilhoso. Eu também passei a ser fã de Zaqueu, porque todo mundo queria que Jesus fosse para casa, todo dia queria tocar Jesus. Jesus viu Zaqueu e falou: Zaqueu, eu quero ir na sua casa, eu quero comer com você. Isso é tão maravilhoso, né? E muitos outros irmãos, os discípulos de Jesus, eles seguiam Jesus, conheceram Jesus, e muitas vezes ali no final da vida dele, muitas vezes não, praticamente todos, no final da vida deles, eles não tiveram bênção, não. Eles não foram abençoados, não. A bênção maior deles, eu estou falando abençoados materialmente, eles não ficaram ricos, não ficaram com bem bom, não. Eles sofreram, foram decapitados, eles foram açoitados, eles foram apedrejados, tudo por amor a Jesus. Eles aprenderam a amar Jesus quando eles começaram a andar com Jesus. Eles aprenderam a amar tanto Jesus que eles falaram: que bênção, que nada, eu morro por causa dele, me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como ele. Eu não sou digno de morrer como ele. E Jesus é maravilhoso, irmãos. Ele tem muito mais para nós, porque os seus pensamentos, os pensamentos de Deus, são muito mais elevados do que os nossos. Você está aí esperando que Deus te dê uma bênção? Deus tem muito mais para você. Aceita o convite dele, venha até ele quando você estiver cansado, sobrecarregado, oprimido, mas continua lendo o versículo, passa para o próximo versículo e fala assim: aprendei de mim e encontrarei descanso para as vossas almas. Aprenda dele, que você vai encontrar descanso para a sua alma, muito mais com alívio, você vai ter um descanso. Aí aconteça o que acontecer, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se está doente, se não está doente. Eu vou só falar
a última coisa aqui. Pastor, eu tô acabando. Quando eu vim para Jesus, eu vim, como eu falei para vocês, por causa do meu casamento. E o casamento, e eu fiquei 2 anos orando, pedindo a Deus para meu marido voltar para casa, que a gente tinha se divorciado. E eu focada naquele problema, focada, fazia campanha. Aí eu não ia só aqui na igreja não, irmãos, a minha sede era tanto, meu desespero era tanto, que eu ia na Maranata de manhã, aqui de 7 horas da manhã, aí eu ia na Maranata no meio-dia, aí de noite eu vinha aqui, mas eu avisava, pastor, hoje não tem culto aqui, eu posso estar em outra igreja? Aí eu ia na igreja do Reteté, eu ia na outra, a minha alma só tinha paz quando eu estava numa igreja, eu queria aquela bênção, eu queria aquela bênção. Eu queria minha família de volta. Eu busquei muito, eu chorei muito, eu pedi muito, eu me humilhei, eu pedi. Aí quando o abençoado meu marido quis voltar para casa, primeira vez, porque teve algumas tentativas, né? Ele veio, aí não deu certo de voltou. Mas aí quando ele falou assim, não, eu vou voltar, aí eu já estava assim, já tinha andado um tempo com Deus, né? Já tinha uns 2 anos que eu estava aprendendo sobre Deus, aí eu vi que Deus era mais importante do que aquele meu casamento. Que o meu marido ali, o digníssimo, né, pastor Rodolfo, não era a última Coca-Cola do deserto. E que, se ele não voltasse para mim, eu tinha um Deus que ia cuidar de mim. Deus me acordou um dia na madrugada e falou assim, me deu um versículo na Bíblia e falou assim, quem é você para ficar sofrendo por causa de homem? Eu sou o teu marido. E aquele dia Deus falou comigo, eu sou o teu marido. Aí quando ele quis voltar, começou, né? Eu estava lá com Deus, na minha vida, ouvindo meus louvores, ia para a igreja, eu entregava meu dízimo, na paz, dava uma oferta quando que eu queria, e Deus abençoava, e as coisas foram acontecendo. E aí veio o digníssimo, que não era cristão, bagunçar minha vida com Deus. Aí nós começamos a brigar, ele queria ouvir umas músicas que eu não gostava, porque não era louvor. Eu estava liberta daquelas músicas ali que não diziam nada com nada, que era só para balançar o corpo, irmãos. Deus me libertou disso. Eu só queria ouvir louvor, mas aí ele queria voltar para casa, ele queria ouvir aqueles louvores. Irmã, eu não tinha muita sabedoria, eu peguei, arranhei os discos dele, os DVD, os CD dele, tudo. Aí começamos a brigar, aí ele implicava com dízimo, implicava com oferta, implicava, chamava o pastor de não sei o quê, que o pastor era engraçadinho, contava piadinha sem graça. Hoje em dia, morre de rir das piadas do pastor, 2 para mim, morrendo de rir. Mas aí eu falei assim, você quer saber, Senhor, para que eu fui pedir para esse homem voltar? Misericórdia, eu estou tão bem com o Senhor, pode deixar ele embora. Ih, não quero mais não. Aí eu falo para o pastor, não quero mais não. Aí o pastor falou, você é doida? Tem 2 anos que a igreja está orando para esse homem para ele voltar para casa, você tá doida? Vai, você, Juliane, olha Juliane. Aí eu falei, tá bom, Senhor. Deixa esse homem voltar então. Por quê? Porque eu tinha desfocado do meu problema. Eu estava idolatrando aquele problema, eu estava idolatrando aquele casamento, eu estava idolatrando o homem. Mas aí, quando eu falei isso assim, Senhor, eu não quero mais. Aí Deus falou assim, agora sim, agora você está no lugar, eu estou no lugar na sua vida onde eu tenho que estar, primeiro. Deus não se conforma com o segundo lugar. Deus está no primeiro lugar na sua vida. Deus não é vice. Deus não aceita vice-liderança. Ou você dá o primeiro lugar para Ele, ou nada feito. Aí quando Deus viu que eu falei, eu não quero mais, aí Ele falou, tá bom, já tem o que eu queria. Vou soltar sua corda. Agora você não vai mais correr de pertinho. Então, vou mudar o coração desse homem, vou tirar o coração de pedra, botar o coração de carne, vou transformar ele e vou dar ele de volta para você, uma pessoa muito melhor do que o que era. Muito melhor. Eu vou te dar um casamento, um novo casamento. Não tem nem comparação com aqueles 7 anos que eu vivi de vazio, de muitas vezes briga, de confusão. O meu casamento depois disso, tanto é que eu só tinha um filho, irmãos, quando eu separei. Era só o Felipe. Mas depois, Deus fez tudo novo, me deu mais 2 filhos. Deus fez uma nova família. Deus fez de novo. Porque eu tirei, ele passou a estar no centro da minha vida, onde que ele sempre deveria estar.
Então, cuidado se você tiver um problema, não fica desesperado. Deus é Deus, Ele é o centro da sua vida. Não fique desesperado, porque Deus é maior que o seu problema. Deus é mais importante que o seu problema. E se por acaso você tiver uma doença muito grave, que vai te matar, não tem problema. Se Deus permitir que você morra, você vai para perto dele do mesmo jeito. Amém? Amém? Pode vir, pastor? Pastora Rita. Deus abençoe, irmãos. Mais uma vez, continuando o nosso culto de adoração, vamos trazer os dízimos e as ofertas à casa do Senhor. Malaquias 3,10 diz: trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Então, com muita alegria, venha à frente e deposite no gasofilácio o seu dízimo e a sua oferta. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus, nós agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, consagramos, ó Deus, os dízimos, as ofertas alçadas a Ti. Te pedimos, ó Deus, a Tua bênção e a Tua direção sobre as nossas vidas. Oramos também em especial pela vida do irmão Luiz, que amanhã, às 5 horas da manhã, estará entrando na cirurgia. Guarda debaixo do Teu sangue, livra, ó Deus, de todo mal, e que em nome do Senhor Jesus a cirurgia seja bem sucedida. Nós aqui aguardaremos, Senhor, a Tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Gostaria de convidar a pastora Ilma e o pastor Rodolfo aqui à frente. A pastora Ilma hoje está completando mais um ano de vida, 6.0 na escala, e é uma bênção do Senhor tê-la em nossas vidas. Ela tem sido uma pastora, esposa do pastor Moisés, tem sido muito abençoado o seu ministério aqui conosco. E eu vou pedir ao pastor Rodolfo então que faça uma oração pela vida da pastora Lívia. Deus abençoe grandemente. 6.0. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz a todos. Vamos colocar de pé, por gentileza. Eu quero primeiramente dizer que tudo que foi falado aqui sobre a minha pessoa é verdade. Vamos orar pela pastora Ilma, abençoando a vida dela. O melhor lugar que nós temos para passar o nosso aniversário é na casa do Senhor, na presença do Senhor. Agradecendo Ele por mais um ano de vida, porque como nós ouvimos aqui nessa noite, tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo provém dEle, e se não fosse do propósito dEle, hoje nós não estaremos aqui para ouvir essa palavra. Então, cada dia que a gente levanta de manhã, uma vez eu ouvi uma pessoa falando isso, cada vez que a gente levantar de manhã, além de você ser grato, lembra assim, eu acordei nessa manhã porque Deus conta comigo hoje. Ele precisava que eu estivesse nesse mundo hoje para fazer a diferença na vida de alguém, porque se não fosse assim, Ele teria nos levado para perto dele. Cada dia que nós temos aqui nesta terra, na presença de Deus, é um dia nas mãos dele para fazer a diferença na vida de alguém. Eterno Deus, soberano Pai, nós nesta noite nos alegramos como igreja do Senhor pela vida da pastora Ilma, que está completando mais um ano de vida, Senhor, na Tua presença. Nós Te agradecemos, Senhor, pela vida dela. Te agradecemos pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pelo Teu carinho com que o Senhor, ao longo desses anos, tem tratado dela. Nós colocamos a vida dela em Tuas mãos, pedindo que este ano que está sendo comemorado hoje seja mais um de muitos ainda que serão comemorados na Tua presença. Que o Senhor derrame sobre a vida da pastora Ilma a Tua sabedoria,
a tua paz, porção dobrada, Senhor, do teu Santo Espírito, teu discernimento, Senhor, e que ela possa continuar sendo um instrumento poderoso nas tuas mãos para fazer a diferença na igreja, para fazer a diferença aonde quer que ela esteja, e que as pessoas possam ver e perceber que ali vai uma mulher diferente, porque é uma mulher do Senhor. Que o Senhor dê sabedoria a ela como esposa, sabedoria como mãe, sabedoria a ela, Senhor, como avó, se der tempo antes de o Senhor vir nos buscar, de conceder a ela esta bênção. Nós declaramos sobre a vida dela saúde, paz, sabedoria, Senhor, todas as bênçãos advindas das regiões celestiais sobre a vida da pastora Nilma. E nós, como igreja do Senhor, a abençoamos, Senhor, e declaramos que nós estamos hoje muito felizes pela vida dela e pelo que os cuidados que o Senhor tem tido para com ela. Nós assim nos alegramos e abençoamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, irmãos, se você quiser dar um abraço na pastora Nilma, nós vamos, ao encerrar, cantar parabéns para ela. Nós preparamos ali uma surpresa para a pastora Nilma, também para toda a igreja. Amém? Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus, Paizinho querido, nós queremos te agradecer,